A gente ficou muito tempo sem tratar da questão da região metropolitana, desde a extinção da Fundrem até a retomada da governança em 2014, e de 2014 até 2018, boas coisas aconteceram, e é bom a gente falar de boas coisas que aconteceram nesse momento. A gente, com a retomada da Câmara Metropolitana, né, com essa função de planejamento, o Estado do Rio de Janeiro hoje tem um plano de desenvolvimento metropolitano, que foi elaborado, liderado pela Câmara Metropolitana, junto com o consórcio Quanta Lerner. Esse plano aí levou aí 3 anos e pouco sendo construído por muitos processos participativos. A Casa Fluminense colaborou em boa parte com esse movimento, em algumas posições diferentes. Né? Em alguns momentos a gente sempre fazendo essa discussão internamente dentro da Casa Fluminense, porque essa é a nossa razão de ser, né? Pensar o desenvolvimento da região metropolitana a partir do corte da desigualdade, e a gente sempre teve boa interlocução com a equipe da Câmara Metropolitana. Então, sempre foi um espaço de troca de eventos que a gente fazia e convidava a equipe da Câmara, quanto também sendo convidado para colaborar com as discussões do plano, né? Ao longo desses 3 anos, a gente colaborou de diferentes maneiras, seja participando diretamente, em algum momento a gente colaborou com processos de facilitação dos encontros, né, junto com uma outra organização também chamada Carioteca, o ISER. Então, a gente se sente muito parte também desse processo de construção desse plano. Esse plano foi concluído e tem lá um conjunto de cento e poucas diretrizes para apontar esse caminho para esse desenvolvimento mais equilibrado, que possa ser capaz de adensar a nossa região metropolitana e reduzir desigualdades e, sobretudo, criar uma metrópole polinuclear. Né? Eu acho que essa é a grande mensagem desse documento. Eu acho que isso é uma entrega importante de 2018. Em 2018, né, enfim, isso é fruto desses 4 anos, foi aprovada também a Lei da Governança, que também foi um processo super desafiador. Né? O projeto de lei tramitou de 2015 até 2018 na LERJ, mais de 200 emendas, né? Vocês acompanharam muito bem isso, e esse processo culminou com a aprovação da lei no final do ano. E acrescentaria, aí tem também a questão da atualização da cartográfica, né, da região metropolitana, mas eu queria destacar um fato importante disso tudo, é que a gente chega ao final de 2018 com a discussão metropolitana mais lastreada no conjunto da sociedade. Se a gente ficou muito tempo sem discutir essa questão, esses 4 anos oportunizaram a possibilidade de a gente ampliar essa discussão dentro das prefeituras, das secretarias municipais, do setor privado e da sociedade civil. Então, sem dúvida nenhuma, a discussão que a gente faz hoje sobre região metropolitana é muito maior do que há 10 anos atrás. E isso não é um milagre que aconteceu, é fruto do esforço de pessoas do governo do Estado, né? Normalmente o Vicente liderando esse processo aí nos últimos anos, gera para a gente uma massa crítica hoje para olhar para frente. Então, eu acho que isso foi o que aconteceu, até para a gente poder olhar para frente, em resumo, do nosso ponto de vista aí. Plano, lei de governança e discussão mais lastreada no conjunto da sociedade. E a gente teve aí no ano passado o primeiro ano do governo Witzel, né? E eu queria destacar alguns pontos que um pouco vão dando a tônica de como essa discussão, esse lastro que esse governo novo recebeu da metropolitana, como ele foi um pouco conduzido. A primeira reunião da Câmara Metropolitana de 2019 foi logo em fevereiro. Ela aconteceu no contexto das chuvas, né, de todo o verão que a gente tem. Teve chuvas, teve deslizamentos e mortes. E, a partir desse cenário, o governador convocou lá o conjunto da região metropolitana para falar, né, da questão habitacional, né, que a gente precisa ter mais qualidade nas habitações, tirar as pessoas das áreas de riscos, essa discussão. Não houve tantos desdobramentos com relação a esse tema específico, mas foi uma primeira chamada pública que foi importante de juntar ali e mostrar que esse espaço de governança ele é capaz de se colocar. Outro fato relevante no começo do ano passado foi a própria LERJ, né, que é a casa com a qual esse fórum está ligado, a criação de uma comissão especial para acompanhamento da implantação
da Lei 184 de 2018. Então, outro fato relevante, porque a Alerj não só aprovou a lei, mas passa a ter uma comissão ali expressiva de deputados e com a participação da sociedade, né, para acompanhar a implementação da lei. Então, notícias interessantes ali do começo do ano, de imaginar que essa agenda iria, com toda a dificuldade que ela tem, ser caminhada para frente. O que a gente acompanhou na sequência foram fatos que não foram muito interessantes, sobretudo para a sociedade civil, para o grupo que acompanhou essa discussão ao longo dos 4 anos, né? Ao longo do mês de abril, já tinha um novo diretor executivo, era Luiz Fernando Panelli, na ocasião, ele, com orientação do governo do Estado, um pouco queria anular o resultado da primeira conferência metropolitana que aconteceu em 2018. Né? Como eu falei, essa discussão lastreada da região metropolitana, ela teve, eu posso dizer aqui, um ápice, que foi com a realização da primeira conferência, que a gente um pouco amarrou ali o sentido político desse plano que estava sendo concluído e o compromisso da sociedade, dos atores políticos em levar ele para frente. Naquela ocasião, foi eleito um conjunto de 18 representantes de movimentos populares, da sociedade civil, para continuar acompanhando, já que esse pessoal acompanhou na elaboração, e a continuar acompanhando. Houve um primeiro movimento do governo do Estado de anular o resultado daquela reunião e convocar uma outra para eleger as pessoas. A Alerj se manifestou por meio da Comissão Especial da Região Metropolitana, um pouco questionando o governo do Estado, pressionando ali com comunicações diversas, e esse primeiro movimento de afastamento dos membros da sociedade civil que foram eleitos na Conferência Metropolitana, ele foi suspenso. Né? O governo do Estado, a Câmara Metropolitana, não atuou mais nessa direção. No entanto, o então diretor executivo caiu, né? Foi desligado, e outros também técnicos importantes também foram desligados um pouco nessa ocasião. Né? Cita aqui o Firmino, né, que era o diretor da área de saneamento, uma pessoa que entende muito, um funcionário do governo do Estado, né, ninguém nomeado, um funcionário do governo do Estado, já assumiu diversos cargos de gestão ambiental, conhece tudo de saneamento, conhece em detalhes o plano metropolitano, era a pessoa mais capacitada, do meu ponto de vista, para conduzir a agenda de saneamento super complexa, e essa pessoa não faz mais parte da Câmara Metropolitana. Então, a gente foi vendo nesse começo um processo de tanto afastamento da sociedade civil que tinha acompanhado até então, quanto também um processo de desligamento de técnicos que já estavam presentes, né? Uma espécie de esvaziamento da Câmara Metropolitana. Pois bem, no ano passado houve a eleição do Conselho Consultivo, né? O governo do Estado convocou, então, esses membros que foram eleitos na Conferência Metropolitana, junto com representantes do Executivo, do Legislativo e do setor privado, que são os entes que compõem o Conselho Consultivo, conforme diz a lei. Foi feita uma eleição naquela ocasião para quem ia conduzir a presidência desse Conselho Consultivo, que tem o papel de assessorar o Conselho Deliberativo na tomada de decisão. Naquela ocasião, um grupo da sociedade civil, e eu fazia parte, se candidatou para a presidência desse conselho, né? Formou-se uma chapa comigo, né, da Casa Fluminense, junto com a Marília, que era representante da Prefeitura de Niterói, contra uma chapa do então secretário Juarez Fialho, secretário de Cidade do Governo do Estado, e um representante da SEDAI. A chapa da sociedade civil ganhou a eleição para a presidência, então ia ter ali a responsabilidade de conduzir esse conselho e assessorar o Conselho Deliberativo. Então, acho que foi um ponto positivo, né? Um pouco reconhecendo o papel de quem já vinha acompanhando essa discussão desde 2014. Em setembro, o governo do Estado se reúne, né? A Câmara Metropolitana se reúne com, né, o governador e os prefeitos. Ali, o governador toma a decisão de anular a reunião, né, do Conselho Consultivo, que tinha eleito a presidência, né? Eu estava na presidência até então. Decide não só anular aquela reunião, como decide excluir esses representantes do Conselho. Então, a gente saiu de uma condição de presidência do Conselho para não membro do Conselho. Então, foi literalmente um bota fora, né, de quem estava querendo acompanhar, participar.
Então, esse é um fato muito ruim. Aí esse grupo da sociedade civil se manifestou, parlamentares da Alerj se pronunciaram também contra esse fato, essa decisão arbitrária do governador. Mas, enfim, o rolo compressor, né, o trator passou ao longo desse processo. Então, eu diria que isso acontecendo no ano passado, eu acho que deixa algumas mensagens para a gente. E também, ao longo desse processo, os demais técnicos que participaram da elaboração do plano metropolitano na última gestão, e, novamente, muitos ali, longa carreira em torno desse tema, foram desligados. Então, a gente percebeu, ao final do processo, um certo esvaziamento do técnico de quem estava na Câmara e também um afastamento de um grupo da sociedade civil que estava acompanhando. O governo do Estado elegeu um novo grupo, Conselho Consultivo, né, mais alinhado aos interesses, né, e os posicionamentos do governo do Estado. E a gente chega ao final de 2019 um pouco com essa situação, diria eu, um pouco de mais fragilidade da Câmara nesse sentido, por um lado, né? Então, eu queria sinalizar isso. De outro lado, o governo do Estado, aí é o que a gente chama de sinais contraditórios do governo com relação a isso, ele tem tocado a agenda, sobretudo a agenda do saneamento. Mas eu acho que tem tocado mais por força da lei, porque a lei impõe hoje que qualquer decisão sobre o saneamento básico precisa passar pela Câmara Metropolitana. O governador não pode tomar a decisão sozinho, ele precisa ali do acordo dos demais prefeitos. Então, passar a discussão de saneamento pela Câmara é uma imposição. Então, meu ponto de vista é que vai se utilizando a Câmara Metropolitana um pouco com esse fim, né? E ela menos como um espaço de concertação política, porque a Câmara Metropolitana ela precisa ser um lugar para estabelecer diálogo, para diminuir tensão, para mediar conflitos, para construir consensos e para coordenar ações, né? Esse é o sentido máximo da Câmara, né? Ela não pode ser só uma burocracia para executar aquilo que o governo do Estado exige. Eu queria que você falasse especificamente, assim, diante desse cenário que você desenhou, e ouvindo, né, a sociedade civil, quais são os desafios que você aponta e que se fortalecem nessa questão da pandemia? Eu diria que eu acho que as prioridades que a gente tem são as mesmas que a gente continuava a ter. Repito, a pandemia do coronavírus ela só evidenciou ainda mais as grandes desigualdades urbanas que a gente tem no Rio de Janeiro e a pobreza das famílias. O plano tem diretrizes importantes, estruturantes para a gente diminuir essas desigualdades. Diria que o setor de habitação, saneamento e mobilidade precisam ser prioritários nesse processo. E o plano já apronta diretrizes importantes, né? Eu entendo, como sugestão, que a Comissão Especial da Região Metropolitana na Alerj continue seu papel ativo, que possa convocar o novo diretor executivo da Câmara Metropolitana para apresentar qual é o plano de trabalho, o que é que a Câmara Metropolitana está fazendo, quem é o novo responsável na Câmara pelo saneamento básico, como é que a discussão sobre a nova modelagem da SEDAI ela vai se dar nesse contexto. Eu diria que isso são questões importantes. Novamente, a questão da habitação, diretrizes importantes de ocupar os vazios urbanos, adensar os eixos de transporte, são trabalhos que a equipe da Câmara já pode fazer nesse momento, de quais são os locais que a gente pode ter habitação de interesse social. Uma questão que essa crise revelou, já vou concluindo, é a importância, a fragilidade das habitações que a gente tem na região, né? Nosso problema de favela, de habitação irregular. Então, a gente só vai resolver isso com política de habitação. Se não houver política de habitação, a gente vai ter igual o caso de Muzema, onde a própria milícia vai construir imóveis para vender para a população. Se o Estado não é capaz de oferecer imóvel de interesse popular, moradia de interesse popular, em áreas onde já tem infraestrutura urbana, a gente vai continuar a expansão desenfreada, a gente vai ter um avanço da milícia na provisão de habitação e a gente vai caminhar para piorar ainda mais a situação. Então, o Estado precisa assumir sua responsabilidade e, em diálogo com a Alerj, por exemplo, vincular a receita. Né? Eu acho que sempre a questão volta, né, do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social, como é que ele pode ser um instrumento que ajuda a financiar a habitação
nos locais importantes, onde tem infraestrutura, e que a Câmara Metropolitana precisa estar, nesse momento, promovendo estudos, concertação junto com as prefeituras para definir esses locais. Na medida que houver recurso, a gente conseguir avançar. Então, eu fecho por aqui indicando que a Comissão Especial da Região Metropolitana, junto também aí com o espaço do Fórum de Desenvolvimento da LERJ, né, o projeto Grupo Desenvolve Rio, precisa avançar aí em caminhos práticos para habitação, saneamento e mobilidade urbana. O que a gente precisa colocar, de fato, assim, como prioridade, radar, o que precisa ser organizado, né? Essa atitude política, uma tomada de posição para que essa coordenação aconteça, ou algum projeto de lei, ou alguma ação que possa ser encaminhada via Poder Legislativo para poder colocar essa temática em evidência nesse momento, começar a trabalhar em cima disso? Eu acho que é necessário, nesse momento, um protagonismo do Instituto Rio Metrópole. Não um protagonismo autoritário que vai dizer o que as pessoas têm que fazer, protagonismo para conseguir criar espaço de concertação, de articulação, que é a função principal, a função nobre da Câmara Metropolitana. E aí são vários problemas, várias temáticas, diferentes níveis de complexidade, e que a complexidade vai aumentando, né? Mas se ir parte a parte nesses 3 temas, né, mobilidade, saneamento e habitação, eu acho que dá para ir construindo planos de ação objetivos, concretos, capazes de ser executados, que possam criar a sensação de que a gente está se movendo. Por exemplo, na habitação, né? Acho que, se não me engano, era até um trabalho, Vicente talvez possa até falar, dar alguma pista sobre isso, que eu me lembro que a equipe da Câmara estava identificando terrenos, né, vazios urbanos em áreas com infraestrutura, que às vezes são terrenos até do Estado, ou são terrenos da Prefeitura, ou são terrenos que já estão ali há 30 anos, que, né, já poderiam ser tomados para cumprir sua função social. Em cada município, o Estado tem que conversar com as prefeituras e construir planos de habitação. Eu não acho que a gente vai ter grandes planos de habitação, vai construir 1.000 habitações, mas se a gente consegue construir um conjunto com 100 habitações, 200 habitações, em áreas infraestruturadas, consegue articular ali outros equipamentos sociais, a gente avança naquele que é o objetivo 1 do plano metropolitano, que é fortalecer novas centralidades. Então, a gente pode coordenar esforços de política de habitação, política de assistência, de saúde, focando em algumas centralidades que precisam ser desenvolvidas. Isso reduz desigualdade e aumenta o espaço até de novos negócios, né? Porque você melhora a infraestrutura de uma centralidade dessa em Caxias, em Nova Iguaçu, em São Gonçalo, na zona oeste do Rio de Janeiro, você cria um ambiente melhor para novos negócios, para o empreendedorismo, para o emprego e renda. Então, acho que na habitação, acho que essas seriam coisas a serem feitas. Na mobilidade, vou só destacar isso da mobilidade, eu acho que tem coisas a serem feitas. A notícia que eu tive da última reunião do Conselho Deliberativo da Câmara Metropolitana foi criado, né, um grupo intersetorial de mobilidade urbana. Por exemplo, era um lugar que o Sérgio deveria estar fazendo parte. Nem sei se o Sérgio foi convidado para esse grupo de trabalho intersetorial da mobilidade, para ter lá os secretários e pensar ações comuns. Eu entendo que, na região metropolitana, nós tem 2 temas muito importantes que precisam ser avançados, para fechar com eles. A questão do BRT Transbrasil, isso é um imbróglio que está rolando, porque a dificuldade de diálogo aí entre as prefeituras e o governo do Estado para articular isso permanece, e a crise do Covid empurra esse problema mais para frente, gerando deseconomias aí na nossa mobilidade urbana. E outra questão é a licitação dos ônibus intermunicipais, que já é algo aí, muita gente já nem acredita mais que isso vai ser feito, de tão antigo que precisa ser feito, mas hoje isso é um compromisso do regime de recuperação fiscal, e a Câmara Metropolitana poderia aproveitar a oportunidade de discutir essa licitação para pensar uma coisa que também está no plano metropolitano, como é que deve ser o desenho das linhas de ônibus para fortalecer as novas centralidades. Não é fazer a licitação só para onde é que já existe linha, senão vai se fazer todo mundo vir para o centro, mas como é que produz
novos arranjos, né, transversais, que foi uma provocação do plano. Isso a Câmara Metropolitana poderia estar articulando essa discussão agora em fóruns virtuais como esses, com especialistas, enfim, fazendo a discussão andar para quando o cenário melhorar um pouquinho, a gente ter tomada de decisão na direção que o plano metropolitano aponta. Eu acho que nessas duas direções, acho que a gente pode avançar um passo de cada vez e ter a sensação de que as coisas estão caminhando e não estagnadas.